Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos corrigir, né, a atividade que ficou na última aula, né, que era para desenhar os diagramas, também usar o princípio fundamental da contagem, e vamos começar a falar sobre permutações. Então, na atividade da aula anterior, nós tínhamos duas situações para a gente tanto desenhar o diagrama da árvore de possibilidades, como também poderia utilizar o princípio fundamental da contagem. Na letra A, falava o seguinte: em um restaurante há 3 tipos de entrada, E1, E2 e E3, 2 tipos de prato principal, P1 e P2, e um tipo de sobremesa, S. Quantas refeições diferentes um cliente tem à disposição para pedir? Então, para a gente calcular a quantidade utilizando o princípio fundamental da contagem, é só a gente ver aí, então, as quantidades de opções que nós temos para entrada, prato principal e sobremesa, e multiplicar esses valores. Então, para a entrada nós temos 3 opções, prato principal 2 e sobremesa 1, ou seja, nós temos aí 6 possibilidades de pratos que dá para montar. Para a gente formar o diagrama da árvore de possibilidades, a gente escolhe uma das coisas para começar, no caso, escolho aqui começar com as entradas, né? Então, são 3 entradas, e aí, a partir de cada entrada, a gente seleciona, então, o próximo item que vai ser escolhido, no caso, o prato principal. Então, se você escolheu a entrada 1, você também vai poder escolher o prato 1 ou o prato 2, a mesma coisa com a entrada 2, e a mesma coisa com a entrada 3. A partir de cada um desses, você vai ter as mesmas opções também de sobremesa, que no caso é apenas uma. E aí você vai formar os conjuntos. Nessa primeira linha, E1, P1, S, né? Entrada 1, prato 1 e sobremesa. Na próxima linha, E1, P2, porém apenas, e a sobremesa, né? Igual também. Deixa eu sair aqui, só para aceitar que não está tentando entrar. Foi. Oxe, desapareceu. Não, conseguiu. Boa tarde, Anderson. Bom, vamos voltar para cá. Estávamos na parte, então, aqui da sobremesa, né, a segunda linha, e esse mesmo processo a gente repete nas outras, né? O que vai mudar é que agora a gente vai ter a entrada 2 e a entrada 3, com o prato 1 e 2 e com a sobremesa, né? Então, tá aí o nosso diagrama da árvore. Na letra B, tinha o seguinte: entre as cidades A e B existem 2 possíveis rotas de locomoção, U e V, enquanto que entre as cidades B e C existem 3, X, Y e Z. De quantas maneiras é possível ir de A até C? Então, nós vamos analisar aí 2 trajetos, o trajeto de A até B e o trajeto de B até C. E aí a gente coloca aqui as quantidades de rotas que tem de um para o outro. No caso, de A até B, 2 possibilidades de rota, e de B até C, 3. Então, a gente vai ter aí 2 vezes 3, 6 possibilidades de rotas. Montando o diagrama da árvore de possibilidades, então, ó, observem que aqui a gente não coloca nem a letra A, nem a letra B, nem a letra C, que são as cidades. A gente vai colocar as rotas, que são as coisas que nós temos como opção, né, para ir de uma cidade para outra. Então, as opções de A até B, que no caso são U e V, primeiramente. Em seguida, né, a partir de U,
nós vamos ter como possibilidade, depois de U, pegar a rota X, a rota Y ou a rota Z, e a mesma coisa a partir do V. A gente também tem as mesmas 3 opções, formando então aí as 6 possibilidades, né, que a gente calculou usando o princípio fundamental da contagem. Bom, agora a gente vai para nossa atividade inicial no Nearpod. Lembrando que através do Nearpod é que eu estou fazendo a frequência, né, e também as atividades, contabilizando as atividades da semana, né? Então é importante que todo mundo que esteja participando aqui responda às atividades lá. E aí, se alguém ainda não fez nas aulas anteriores essa atividade, ó, só lembrando que eu vou mandar o link para vocês, vai aparecer, se você tiver pelo celular, vai aparecer algo assim, você vai clicar aqui embaixo em Continue to Website, aí vai entrar no site e aqui você coloca o seu nome completo e também a turma que você estuda, tá? Então, por favor, coloquem esses dados para que eu possa identificar vocês e registrar a frequência. Depois que você termina de preencher seu nome aqui, você aperta em Join Lesson para a atividade que eu estiver mandando. Deixa eu sair, eu vou sair aqui para poder aceitar alguém que está tentando entrar e também para pegar o link da nossa atividade. Boa tarde, a Ciele. Acabou de entrar. Pronto, pessoal, estou colocando aí o link no chat. Só é vocês entrarem, preencherem lá o seu nome e turma e responder a perguntinha que eu mandei lá para vocês, tá? Vou dar alguns minutinhos para vocês tentarem e aí a gente continua com a explicação. Se alguém não conseguir entrar no link, só falar, tá, gente?
tiver algum problema, fala aí para a gente tentar resolver. Pronto, já respondeu. Thaís clicou no link, não conseguiu abrir nada não, clicando no link. Estão bem tranquilas, Bruno. A quantidade de pessoas por sala está bem baixa. Em algumas turmas com 3, outras com 5, 6 alunos. Está bem tranquilo. Está um pouco corrido porque as aulas estão bem curtas, né? Apenas com 25 minutos. Boa tarde, Fernanda. Acabou de chegar. Algumas pessoas já estão terminando. Pronto, algumas pessoas já responderam, faltam algumas ainda. Thaís que falou que não estava conseguindo. Aqui, acho que é a internet. Vocês estão tentando entrar pelo celular, Thaís e Anderson? Estão usando algum navegador para entrar no link? Se realmente vocês não conseguirem, aí vai ser o jeito de vocês realizarem a atividade que eu vou mandar depois no Classroom. Tá? Se vocês não conseguirem entrar nesse link, vocês vão responder lá, então. Tá? Essa agora, se vocês não conseguirem, não tem problema, tá? Acho que a maioria conseguiu responder, pelo menos. Bom, então, aqui algumas das respostas. 24 sequências possíveis, 16,
16, 4, 16, 4, 16. Então, a maioria aí pensou em 16 possibilidades. Vamos dar uma olhada como é que ficaria, então, a solução para este probleminha. Vamos ver só. Pedro comprou 4 adesivos florais para colar em uma parede da sua casa. Porém, cabe a ele decidir a posição de cada adesivo. De quantas formas diferentes Pedro poderia organizar a sequência dos 4 adesivos. Então, observem aqui na vertical a posição, né, em que Pedro colaria os adesivos. Aqui os 4 adesivos que ele tem. E aí, a gente tem que pensar aqui, como a gente vinha fazendo antes, na quantidade de possibilidades que nós temos em cada situação. Então, quantas opções nós temos em cada posição? Então, ó, na primeira posição, lá de cima do adesivo que a gente vai colar, quantos adesivos a gente tem disponível que a gente poderia escolher para colocar ali na primeira posição? A gente vai pensar nisso. Então, na primeira posição, nós temos os 4 adesivos disponíveis para colar. Feito isso, né, escolhemos o primeiro adesivo, colocamos ali as 4 opções que nós temos. O que é que a gente vai fazer? Pensar no segundo adesivo que a gente vai colar. Quantas opções nós teríamos? A gente poderia pensar que seriam novamente as 4, porém, não, porque a gente já vai ter escolhido um. Digamos que a gente escolheu esse último. Então, nós não temos mais 4 adesivos para colar na segunda posição. Nós só temos 3. E aí, a gente segue esse mesmo raciocínio para a próxima figura. Digamos que a gente escolheu outro adesivo, só sobra 2 opções para a terceira posição e, finalmente, só sobra uma para a última posição. Então, só a gente multiplicar essas quantidades. 4 opções da primeira posição, 3 da segunda, 2 da terceira e 1 da última, que dá, então, 24 possibilidades. Acho que alguém estava tentando entrar aqui. Deixa eu sair de novo. Elaine. Boa tarde, Elaine. Vamos voltar para cá. Certo? Então, aí, as 24 possibilidades de ele organizar esses 4 adesivos, né, colando eles na parede. Esse problema, né, que a gente acabou de resolver, ele é um problema de permutação. Tá? Permutação, né, a gente pegando a palavra pelo verbo permutar, significa mudar de ordem. Então, uma permutação é uma situação que envolve mudança de ordem das coisas. É como lá nos adesivos. Nós tínhamos 4 adesivos e a gente tinha que pensar nas mudanças de formas que nós poderíamos fazer para colar esses 4 adesivos em sequência. Um outro probleminha aqui para vocês poderem comparar melhor. Digamos que eu queira saber de quantas maneiras distintas eu posso colocar 5 livros lado a lado em uma prateleira. Então você tem 5 livros e você quer organizar eles um ao lado do outro. Você quer colocar eles em sequência. Então você tem que pensar aí que esses livros eles podem ser colocados em sequência e você pode mudar a ordem entre eles. Então é uma situação de permutação. Você tem coisas para organizar e você pode mudar essas coisas de ordem. Para a gente ver, então, quantas possibilidades nós temos, é só a gente pensar nas posições. Então, ó, se são 5 livros, então a gente tem 5 posições para ocupar. Na primeira posição, nós temos os 5 livros disponíveis. Como já escolhemos o primeiro, na próxima, nós não temos mais 5. Nós só temos 4 livros disponíveis e assim por diante. Na próxima, 3. Na próxima, 2. E na última só sobra um livro para a gente colocar na última posição.
cada uma dessas maneiras da gente arrumar os livros, né, colocar eles em sequência, é o que a gente chama de permutação, né? É uma permutação. Bom, pessoal, caiu minha internet aqui. Acho que já está voltando. Aguardem um pouquinho, gente. Por favor. Quando a gente estiver estudando eu estou mudando aqui a minha internet. Voltei. Estão me ouvindo por aqui? Pronto. Vamos embora de novo. Pronto, paramos aqui, né? Estávamos falando da quantidade de formas que dá para organizar 5 livros, né? Nós vimos aqui, então, que é só analisar a posição de cada livro, né? E quantas opções de livros nós temos para cada posição. E aí o total de possibilidades, que é 120, né? E cada uma dessas formas que a gente chama de permutação. Bem, quando a gente fala em permutação, é muito comum a gente ver problemas de anagramas. Tá? O que são anagramas? Ó, jogo de palavras criado com a reorganização das letras de uma palavra ou expressão, para produzir outra palavra ou expressão. Então, são palavras que você usa as letras para formar outras palavras. Isso são anagramas. Por exemplo, se pegarmos a palavra amor, a gente pode embaralhar suas letras e formar outras palavras, né? Por exemplo, como Roma ou Mora. E, além disso, anagramas não precisam necessariamente ser palavras que têm algum significado na nossa língua. Tá? Então, basta ter as mesmas letras da palavra original e vai ser um anagrama. Tá? Então, não é só as palavras que têm sentido para nós. Também podem ser expressões que não fazem sentido, desde que sejam as mesmas letras, porém com ordem diferente, já é um anagrama, certo? E para a gente, o que é que vai interessar essa questão de anagramas? Vai nos interessar, por exemplo, tentar calcular quantos anagramas dá para a gente escrever, né, utilizando as letras de uma determinada palavra. Então, por exemplo, sobre os anagramas da palavra lápis, responda: quantos são? Então, basta a gente imaginar as letras de
uma determinada palavra, como os livros no exemplo anterior. Cada letra é um objeto que você pode mudar de ordem, né, para formar as palavras. E aí basta a gente analisar cada posição de letra, quantas opções nós temos. No caso, a palavra lápis tem 5 letras, então nós temos 5 posições para ocupar com essas letras. A primeira posição, nós vamos ter 5 opções de letra. Como já escolhemos a primeira, para a próxima posição só sobra 4 letras. Para a próxima posição só sobra 3 letras, depois 2, depois 1. Então aí o mesmo resultado da anterior, 120 possibilidades de anagramas que dá para formar, justamente porque a gente tem a mesma quantidade de coisas, né? São 5 coisas para a gente organizar, então vai dar 120 possibilidades. A gente pode ter algumas alterações no que está sendo pedido quanto a esses anagramas. Por exemplo, eu posso perguntar quantos desses anagramas começam com uma consoante. Então, são as 5 letras, de novo, as 5 posições de letras para a gente organizar. Porém, eu quero saber apenas os que começam com uma consoante. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar para a primeira posição. Eu quero que ela seja uma consoante. Então, eu vou ter ainda 5 opções de letras para colocar ali? Não. Por quê? Na palavra lápis, quantas consoantes eu tenho? Eu tenho apenas 3. O L, o P e o S. Então, são 3 opções de letras que eu tenho, de consoantes, para colocar nessa primeira posição. Então, ali, ao invés de começar com 5, eu vou começar com 3, porque eu só tenho 3 consoantes. Para a próxima letra, a gente tem que observar a palavra como um todo, né? Porque a parte da consoante era só na primeira posição. A partir da segunda posição, a gente volta para a palavra como um todo. Então, digamos que na primeira posição nós escolhemos uma das letras, por exemplo, o S, nós não vamos mais poder usar ela. Quer dizer que para a próxima posição só sobrou 4 letras. Então, a gente tem aí 4 opções para seguir a partir da segunda letra, e assim a gente continua. Para a próxima letra, nós só vamos ter 3, né? Vamos ter escolhido uma anteriormente, e depois só vamos ter 2, e depois só vamos ter uma. Então, só multiplicar esses valores, e aí nós vamos ter 72 possibilidades. Ou seja, daqueles 120 anagramas que dá para formar com a palavra lápis, tem apenas 72 deles que começam com consoante. Isso aí a gente tem certeza porque a gente colocou aqui no começo a quantidade de consoantes. Então, isso garante para a gente que esses 72 possibilidades são justamente as que começam com consoante. Poderia ser a mesma coisa aqui para vogais, né? Se eu tivesse perguntado os que começam com uma vogal. Então, era só a gente ter colocado aqui no lugar desse 3 do começo a quantidade de vogais da palavra lápis, no caso 2. Então, se a gente tivesse colocado aqui um 2, o resultado que a gente obtivesse aqui seria a quantidade de anagramas que começam com vogal, por exemplo. Bom, quantos possuem as letras LA juntas e nessa ordem? Então, a gente tem as 5 letras da palavra lápis, só que agora eu quero apenas anagramas que têm essas 2 letras juntas. Então, como é que a gente vai fazer isso? Observem que, se elas duas vão estar juntas e nessa ordem, não vai ter nenhuma alteração entre elas duas, então quer dizer que elas vão contar como se fossem uma única letra. Né? Já que elas vão estar sempre juntas para onde elas forem, né? Então, junto das outras letras, elas vão contar como se fosse uma. Né? Então, é como se, ao invés de ter 5 letras, nós só tivéssemos 4. Né? Porque o L e o A sempre vão estar juntas. Então, elas vão contar como uma. Então, ao invés de 5 letras, é como se a gente só tivesse 4 objetos ou letras para mudar de ordem. Então, contaríamos com 4 para a primeira posição, 3 para a segunda, 2 para a terceira e 1 para a última. Só multiplicar isso. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1.
que dá, então, aí 24 possibilidades, né? Então, ou seja, nós temos 24 anagramas que tem as letras L e A juntas e nessa ordem. Bom, a partir daqui eu vou encerrar a gravação, tá? Então, quem estiver assistindo a gravação, vai lá fazer a atividade que eu vou mandar no Classroom. E quem está por aqui, se conseguir entrar, eu vou mandar o link para vocês responderem pelo Nearpod, né? Junto aqui com a gente, tá? Então, deixa eu pegar aqui o link para vocês. Eu vou cancelar logo a gravação, né? Para quem está acompanhando a gravação.